Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Aruanda, com mais um programa Umbanda, um novo olhar. Eu sou Gero Maita, sou médium, escritor, terapeuta e sou dirigente da Casa de Umbanda Aruanda aqui na cidade de São Paulo. E, mais uma vez, estamos aqui para conduzir um estudo sobre Umbanda, um estudo aberto no nosso programa desta sexta-feira. Você que está aqui pela primeira vez, chegando no nosso canal, espero que você goste da nossa programação, do nosso estudo, e eu te convido a curtir o nosso canal, a ativar as notificações para que você receba todos os novos vídeos que nós semanalmente estamos lançando. Temos hoje Umbanda, um novo olhar, que ocorre quinzenalmente e sempre uma semana sim, uma semana não, né? E refletindo com a Umbanda, que estreamos na semana passada, onde temos uma reflexão que é feita sobre textos umbandistas ou que remetam à Umbanda para poder nos fortalecermos, né, dentro da nossa caminhada de vida. Você que já está aqui com a gente no nosso canal, muito obrigado. Também te convido a curtir o nosso vídeo. Isso faz com que ele possa ser divulgado para mais pessoas. E eu espero que nessa noite possamos ter um estudo bem satisfatório falando do tema dessa semana, né? Nessa semana, nós tivemos no dia 13, na última quarta-feira, a manifestação do Dia da Abolição da Escravatura, dia que muitos terreiros comemoram o Dia dos Pais e Mães Velhos ou dos Pretos e Pretas Velhas. Mas nós queríamos fazer uma abordagem desse tema nessa semana, né? Falando um pouco da resistência da religião, né, de matriz africana na época da escravidão, e nós fomos buscar um estudo sobre este livro aqui, ó, que eu recomendo para todos vocês. História da Umbanda no Brasil, volume 1, de Diamantino Fernandes Trindade, da Editora do Conhecimento. Nós temos um capítulo aqui, que é o capítulo 5, que ele fala a religião como forma de resistência. Falar antes da abolição da escravatura é entender, por um lado, que os escravos, quando tiveram a sua liberdade, eles foram jogados ao relento, né? Eles foram para a rua. Não tinham mais onde dormir, não tinham alimentos, não tiveram indenizações sobre a forma com que foram tratados, ou seja, eles continuavam passando pela mesma dificuldade que outrora. E é nesse cenário que nós vemos nascer, né, o fortalecimento dos cultos afrodescendentes, mesmo da Umbanda, em 1908, que é a data que nós nos baseamos, né, dentro do advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas, sabendo que existem outras vertentes de opiniões dizendo que não, mas nós nos calcamos nessa data, no 15 de novembro de 1908, que surgiram como uma forma de resistência ao descaso dos brancos da época. Quando nós falamos dos brancos da época, é preciso dizer que nós aqui não generalizamos, né? Que todo branco é culpado por tudo que aconteceu. Não, nós temos grupos que à época agiam de maneira horrível, muito ligados à escravidão, e que esqueceram, né? Deixaram os escravos largados na rua. Então aí surge uma série de movimentos, de ações para os escravos sobreviverem, e é sobre esse tema que eu destaquei alguns pontos aqui do livro História da Umbanda no Brasil, volume 1, para depois nós discorrermos um pouquinho também aqui nesse vídeo sobre o papel dos pais e mães velhos ou pretos e pretas velhas dentro do ritual de Umbanda no atendimento do terreiro. Então nós começamos aqui, para quem tem o livro, ele começa na página 54, onde é feito uma colocação muito interessante, né?
A primeira religião de caráter sincrético no Brasil, pós-descobrimento, foi conhecida como santidade, termo criado pelo padre Manuel da Nóbrega em 1549, quando observou um pajé em transe pregando a outros índios. Nós temos no livro Sincretismos Religiosos Brasileiros uma colocação que é muito interessante. Os primeiros registros dessa religião datam de 1551 em São Vicente, tendo ganhado força e se tornado mais expressiva no final do século XVI, no sul da Bahia e na área do Recôncavo Baiano. Aqui fazendo um adendo, né, em São Vicente, no ano de 1551, nós temos também Sumã, um personagem indígena que manipulava uma energia semelhante ao Reiki, que acaba hoje tendo um curso chamado Reiki Sumã, que com símbolos indígenas, né? Eu fiz esse curso ainda, estudei com Edmundo Pelizari, que foi o meu professor à época, e nós vemos que a trajetória de Sumã, né? Ele também traz uma resistência à invasão, né, dos brancos, corrompendo as culturas indígenas. E ocorre mais ou menos nessa época, tanto que na cidade de São Vicente, aqui em São Paulo, há algumas pedras próximas ao mar que têm os símbolos do Rei Sumã, que ele deixou registrado da época que ele aqui esteve. Uma curiosidade que eu acho interessante dividir com todos vocês. Dando sequência, ele fala assim: na santidade, os rituais podiam durar vários dias e os adeptos usavam penas, arco, flechas, colares e máscaras. O ritmo era marcado pelo uso de maracás. Fumavam tabaco e ingeriam bebidas fermentadas que induziam a estados alterados da consciência, chamado estado de santidade, segundo o padre Manuel da Nóbrega. O sincretismo era caracterizado pelas rezas com uso de cruzes, terços e rosários. Cultuavam alguns santos católicos e faziam rituais semelhantes ao batismo e procissões. De alguma forma, este tipo de culto influenciou o sincretismo religioso dos escravos africanos no Brasil. Então, podemos entender que desse emaranhado de ritos surge também o que podemos interpretar como a cabula, né? O movimento de cabula, né? Nós reservaremos um programa para falar a respeito desse movimento, para esclarecer, para nós entendermos. Dando sequência aqui, ele fala algo muito interessante, ainda na página 54 do História da Umbanda no Brasil, volume 1. Entre as muitas formas de resistência ao cativeiro, observadas desde o início do regime escravagista no Brasil, uma das mais notáveis é a que se deu através da religião. Enquanto o regime procurava desorganizar a identidade cultural dos africanos, estes contra-atacavam no mesmo nível através de engenhoso e funcional sistema do sincretismo religioso. Então, como vimos anteriormente, quando um senhor de engenho necessitava aumentar o seu número de escravos, procurava sempre comprar um negro que não pertencesse à mesma nação, ou pelo menos à mesma tribo ou família de escravos que já possuía. O ideal era que os escravos fossem de grupos mais heterogêneos possíveis, pois isto diminuía a possibilidade de que eles se unissem e causassem uma rebelião, por dois motivos. O dialeto, que eles não entendiam, e porque dentro desse movimento existiam algumas rixas, né? Alguns escravos que não topavam o outro por causa de grupos que guerreavam entre si, e para você ver que os senhores de engenho davam preferência para que esses escravos juntos não criassem uma rebelião. Continua aqui, Diamantino Fernandes Trindade, na página 55, diz assim:
Quando ocorria o aumento de uma família de negros, os filhos eram vendidos para senzalas mais distantes e muitas vezes os casais eram separados após a geração de 2 ou mais filhos. Isto fazia com que os laços familiares não se estreitassem. Crueldade, né, gente? Muito cedo, os negros entenderam que só tinham em comum com demais membros da senzala a cor da pele e o fato de serem escravos. Sentiram que o branco explorava suas rivalidades naturais e suas línguas diferentes. Suas lembranças passaram, então, a buscar o único meio de fazer com que houvesse uma ligação mais intensa entre eles. Perceberam que, com exceção dos negros mandingas, que eram muçulmanos, a maioria trazia a crença nos orixás. Então, quando falamos a respeito disso, ele coloca que a crença em Zambi, Deus, e nos orixás, mais do que uma religião, era também um meio de garantir a solidariedade de todos. Sabiam que não haveria liberdade sem luta, e para isso era necessário unirem-se em torno dos mesmos objetivos. Quando à noite a maioria dos negros e senhores brancos dormiam, procuravam encontrar aqueles capazes de aprender o culto aos orixás, e muitas vezes, guiados pelos índios amigos, que os conduziam aos diferentes reinos da natureza, os iniciados davam suas obrigações aos orixás. No dia seguinte, a iniciação, para que não houvesse suspeita do ocorrido, o iniciado devia mostrar-se na igreja. Essa prática ficou muito famosa nos candomblés de Salvador, na Bahia, onde o iniciado era obrigado a assistir a uma missa na igreja do Senhor do Bonfim, prática que ainda hoje é sustentada. Então, você começa a ver como é que se organiza esse movimento de resistência entre os escravos, né, na época. O branco acabou, já estamos aqui na página 56, né, resumindo um pouquinho para a gente trazer a ideia desse programa hoje para vocês. Ele fala que o branco acabou por descobrir que os negros escavavam as imagens e o negro justificava o fato dizendo que a imagem oca não trincava e que a pedra na base servia para dar maior estabilidade à imagem. Isso é uma lenda que se diz o santo do pau oco, né? A coroa portuguesa trazia imagens de madeira ocas por dentro, onde ela escondia as joias para não declarar quando as mesmas entrassem aqui no Brasil. Os negros achavam, dentro desse sincretismo do santo católico com o orixá, um caminho para esconderem dentro delas o otá, que era a pedra sagrada do orixá. E ali, quando iam à igreja, batiam cabeça no altar, né? Saudando a força do orixá, que o branco achava que ele tinha se convertido e virado católico. Em estudos mais aprofundados, também você tinha o chão da igreja, que era de terra, onde os negros tinham que ficar, porque aonde a realeza ficava, o chão era de madeira, né, madeira de qualidade, e isso está relatado numa página do YouTube que se chama Fazendas Antigas. Eu recomendo que você que gosta de história visite essa página, que tem muita história interessante sobre essa questão dos escravos, né? Então, eles enterravam ali na terra o otá, e quando iam para a igreja, batiam cabeça no chão. E o padre achava que eles estavam se humilhando, reconhecendo a santidade que ali estava, né? Veja o que é um movimento de resistência e o trabalho que esses espíritos têm hoje conosco. Para finalizar, nos seus sonhos de liberdade, o negro africano via em Ogum, o orixá da guerra, a força de que necessitava para conseguir sua liberdade. Um dia, o negro empunharia a lança e a espada de Ogum, mataria os brancos, vingando amigos e parentes mortos por estes, e tomaria de uma de suas embarcações e voltaria à sua terra natal.
Seria Ogum que os ajudaria na batalha e lhes daria força e coragem de que tanto necessitavam. A figura de São Jorge nos mostra um homem todo coberto com uma armadura de aço, ferindo com a lança o dragão, que é o símbolo do mal. O Ogum, que o negro conhecia e que era o orixá do ferro, era um orixá guerreiro. O branco lhe impunha a imagem de São Jorge e o negro cultuava Ogum disfarçado na imagem do santo guerreiro. E aí ele discorre aqui por mais alguns orixás, né? Que é um capítulo muito interessante para nós estudarmos. Novamente fica aqui a dica, História da Umbanda no Brasil, volume 1, de Diamantino Fernandes Trindade, pela Editora do Conhecimento. Vale muito a pena você que gosta de estudar, pesquisar esse livro que traz muitas informações legais para nós. Deixa eu só molhar a garganta aqui um pouquinho. Então vamos lá, gente. Falar de pais e mães velhos, pretos e pretas velhas, como queiram ser tratados, né? Nós adotamos a nossa casa pai e mãe velho. Hoje, porque tem alguns movimentos que, dentro das suas razões, se sentem um pouco incomodados, né? Quando você usa o nome preto, preta, para definir uma raça. Então, nós optamos por usar pais e mães velhos, mas estamos falando dos mesmos espíritos. Falar de pai e mãe velho, eu vou tratar dentro desse termo. Na Umbanda, nós temos que entender que em todo grupo de espíritos há aqueles que querem seguir mais adiante, que querem adotar o seu processo de mudança, de transformação e de atuação, e há aqueles que ainda não querem assumir algumas responsabilidades, né? Preferem ficar na comodidade do lugar que se encontram. Então, quando falamos de pais e mães velhos, nem todo pai e mãe velho são iguais. Há pais e mães velhos, há espíritos, né, de pais e mães velhos que não acompanham o estudo do outro lado, porque o estudo e o conhecimento não é só aqui na Terra, ele continua no plano astral, onde se encontram esses espíritos. Então, ele vai adotar algumas posturas e crenças de acordo com o local que o evoca e que seja conveniente para ele frequentar esse local. Primeiro ponto para nós entendermos. E quando falamos isso, precisamos entender que o grupo de pais e mães velhos, que se denominam de Angola, de Guiné, de Aruanda, de Cabinda, e por aí afora vai, do Congo, né? Eles trazem uma história e um tipo de atendimento que eles fazem no terreiro. Não é a mesma coisa. Então, um exemplo só para nós entendermos, se nós trabalharmos com um pai e mãe velho de Guiné, eles são literalmente conhecedores das ervas, né? Então, eles fazem os benzimentos, fazem as beberagens, fazem os receituários, né? Com os banhos de erva para atender os consulentes, e trabalham muito na linha de cura, né? Lembrando, claro, que todo trabalho de cura num terreiro não dispensa o acompanhamento médico, os exames, né, que o consulente necessita. Se nós falarmos de os pais e mães velhos de Aruanda, de Cabinda, do Congo, são espíritos mais especializados no desmanche de magias negras e feitiçarias. Então, quando nós falamos de magia negra, há uma grande confusão que é feita no nosso meio. Por quê? Magia negra, ela é a magia que se utiliza totalmente da força mental. É a magia em que os espíritos e encarnados, né, que sabem trabalhar nesse ponto, eles concentram e aprendem a desenvolver a força mental. Geralmente são ex-iniciados que se mostram na roupagem de um pai e de uma mãe velho.
eles sabem como manipular essas forças da natureza. Nós temos um estudo vasto sobre os elementais, sobre campos de força, sobre diversas práticas que se utilizam somente da força mental. E esses espíritos sabem como manipular essa força mental. Então, eles atuam mais no desmanche de feitiçarias e de magias negras ou magias negativas, né? A magia negativa ou negra, como você queira tratar, ela se utiliza, como eu falei, muito da força mental. Já a feitiçaria é uma degeneração da magia negativa. A feitiçaria ela se utiliza de elementos que são condensadores de energia. Então, ela vai utilizar vela, vai utilizar outros elementos, vai utilizar a imolação animal, né? E ela geralmente direciona esses ritos para prejudicar algumas pessoas. Quando falamos de imolação animal, nós estamos falando daquelas pessoas que fugiram à regra do que hoje é visto como a imolação animal dentro do candomblé. Nós não estamos atacando o candomblé e nem estamos falando do candomblé aqui. Estamos falando de pessoas que se utilizam destes elementos que estão fora da Umbanda e do candomblé e que acabam prejudicando essas religiões porque, ligados a entidades inferiores, fazem trabalhos que vão amarrar pessoas, que vão atrasar a vida do outro, que vão danificar o caminho que o outro está trilhando. Então, quando vamos a um terreiro e encontramos um pai e mãe velho que saiba trabalhar com esses elementos, eles conseguem desmanchar essa ação sem a utilização de nenhum elemento. Ele trata ali o consulente, ele tem as formas, né, que ele se utiliza, rito-litúrgicas, para poder cancelar aquela ação que eventualmente está abrangendo sobre a vida do consulente. Isso é muito legal, né? E nós temos ainda os pretos velhos, que são acolhedores, né? Que são aqueles que são especializados como se fossem psicólogos do plano astral. Então, quando nós falamos da classe dos pais e mães velhos, nós vamos ver que não é a mesma coisa, que eles se subdividem e cada divisão de trabalho atua num ponto que o consulente esteja necessitando. Então, não é a mesma coisa. Quando nós falamos de verdadeiros cientistas, psicólogos, é preciso também entendermos que nem todo pai e mãe velho ele foi um ex-escravo. Ele esteve trabalhando no engenho, sofrendo, e hoje está aqui ajudando as pessoas como um exemplo de vida que ele traz. Muitos espíritos, e isso nós vemos no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, eles preferem adotar uma determinada forma para que sua última existência não seja lembrada. Sendo ele que tenha feito algo errado e está hoje se corrigindo, ou um espírito que teve um destaque muito grande no meio onde ele estava e que hoje, reencarnado, incorporado no médium, ele não quer mais ser reconhecido por aquilo que ele fez. Há esses dois pontos que nós temos que observar, e aí é onde entra o despreparo mediúnico. O médium, hoje nós temos muitas ofertas de desenvolvimento mediúnico aí espalhadas pela internet, né? Nós temos muitas ofertas que falam do desenvolvimento mediúnico em 1 ano, e que vai ter um tanto de coisa que você vai aprender, mas a mediunidade, gente, é um exercício constante na nossa vida. A mediunidade, ela não se desenvolve e fica prontinho ali em 1 ano de estudo. Em 1 ano de estudo, eu arrisco dizer, você não teve nem as noções básicas
para poder começar a trabalhar. E aí entra a pressa do médium, né? O médium, ele motivado pelo ego, ele quer, de qualquer forma, começar a trabalhar no terreiro. Então, ele pula etapas da sua vivência, porque uma pessoa pode começar a desenvolver a mediunidade e trabalhar de maneira mais rápida e outra não. Outra vai ter um momento para ela desenvolver, um momento para as coisas acontecerem. Nós temos relatos de médiums que esperaram anos para começar a desenvolver o seu trabalho. Então, neste afã dessa pressa, que às vezes está motivado pelo ego, né? E pelo animismo, nós vemos médiums adotando critérios que se dizem os únicos dentro da Umbanda. Então, falamos da curvatura do espírito, falamos do espírito usando bengalas, chapéu, determinados tipos de roupa, quando, na realidade, nós precisaríamos estudar um pouquinho mais, tirando o folclore sobre a escravidão e como era a vida na senzala. Para tanto, nós indicamos a leitura do livro está aqui atrás, Laurentino Gomes, os 3 livros que ele escreveu sobre a escravidão no Brasil. Eu acho que esse livro ele traz um repertório de conhecimento muito bom para nós e nos tira daquela fantasia de que é só assim que o preto velho vem. E segura a vela no meio do dedo, né? E se utiliza do cachimbo, e se utiliza da bengala, e um tanto de coisa que tem suas justificativas, mas que muitas vezes, quando acontecem as manifestações pelo animismo, o médium está muito mais seduzido por isso do que o próprio espírito. Então, o espírito vê o médium manifestando-se dessa forma, de maneira anímica, e ele tenta se equalizar um pouco mais naquilo que o médium está falando. Então, é preciso nós entendermos e levarmos para dentro do terreiro os estudos mais científicos da mediunidade, tirarmos um pouco os estudos folclóricos e colocarmos uma linha de pensamento, de debate, de vivência com estes espíritos mais cientificamente como eles agem. Quando a gente fala de pai e mãe velho que trabalha com erva, geralmente os cursos de erva que nós vemos sendo ministrados dentro de algumas vertentes umbandistas, eles se resumem à erva quente, morna, fria, desse orixá, daquele orixá, banho de descarrego, banho para abrir caminho, e seria interessante, nós seguimos essa filosofia em nossa casa, né, a casa de Umbanda Aruanda, nós seguimos essa filosofia onde nós fomos estudar fitoterapia, para conhecer melhor o uso e o preparo das ervas, que não vai ser só um chazinho, né? Chá de camomila, chá de erva doce, e podendo compor pomadas, ungüentos. E nesse momento que o médium preenche a sua mente de conhecimento, o espírito tem mais abrangência para poder trabalhar, né? Então, são pontos que devemos conduzir com muita seriedade, com muita responsabilidade, para aprendermos a entender a manifestação das linhas de Umbanda. Falando ainda de pai e mãe velho, nós vamos ver que esses espíritos, como qualquer outro espírito dentro da linha de Umbanda, ele não tem o papel e obrigação de mudar aquilo que eu não quero mudar. Então, nós sempre falamos consulta e aconselhamento. Consulta, eu vou perguntar o que eu quero. Consulta, sempre eu vou ter uma ideia de que alguém fez trabalho negativo contra mim. E aconselhamento, eu vou ouvir aquilo que eu preciso. Eu vou ouvir aquilo que eu não estou fazendo, aquilo que eu não estou me comprometendo comigo mesmo, e, eventualmente, eu preciso mudar para que o espírito possa me ajudar. Então, há uma diferença muito grande no aconselhamento que o guia dá
e na consulta que nós fazemos. Né? Na consulta eu vou perguntar o que eu quero e dependendo da classe do espírito que esteja ali, e que há também a presença do médium, né? É um ponto importante para nós falarmos nesse programa a respeito da presença do médium no trabalho, porque hoje muita gente fala que vê, que ouve, que é inconsciente na sua mediunidade, mas não é isso. Isso é muito mais colocações para impressionar os outros que estão à sua volta. Quando nós falamos da mediunidade, na Umbanda ou fora dela hoje, raramente vai ter um médium inconsciente ou semiconsciente. A maior parte hoje, pela mensagem, pelo momento que nós vivemos na humanidade, o médium ele é consciente, ele está irradiado com o espírito, porque há muita responsabilidade dele também naquele trabalho que está sendo feito. Aí nós nos lembramos das palavras do mentor de Chico Xavier, que dizia para o êxito do trabalho espiritual é preciso disciplina, disciplina e disciplina. Há muita gente que pisa no terreiro que está motivada pelo ego. Há muita gente que pisa no terreiro que não quer varrer casa, que não quer cuidar do banheiro, que não quer arrumar salão, que não quer arrumar os utensílios dos guias, que quer somente o pedestal do médium de incorporação. E muitas vezes querer que a assistência fique ali brigando para passar com aquele médium, porque ele é muito bom, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Né? Não existe médium bom, não existe médium forte, não existe o melhor médium. Existe médium comprometido ou não comprometido. E isso é um fator que deve ser discutido de maneira bem séria e franca dentro dos terreiros, para que o médium desconstrua esse tipo de ação que compromete a casa e o que compromete o trabalho que a casa desenvolve muitas vezes. Então, quando nós falamos aqui de aconselhamento das pessoas que vão procurar e que o aconselhamento ele toca no ponto em que a pessoa tem que se transformar, nós vamos ver que começa a haver um equilíbrio aí, né? O espírito, ele fala o que precisa e não o que você quer. E aí, no meio disso, também nós temos os médiuns interesseiros, que vão falar de trabalhos, que vão falar de um tanto de coisa que pode ser feito e que, na realidade, não é aquilo que precisa. O que precisa é uma autodefesa psíquica, é uma conscientização da minha parte que eu tenho que fazer para que o espírito possa, de alguma forma, me auxiliar na minha transformação. Falando de pai e mãe velho, nós falamos também da condução do trabalho desses espíritos com espíritos mais existentes. Então, quando o trabalho flui, que é feito o descarrego, que é feito a condução dos espíritos para um campo de contenção no terreiro, quando se encerram os trabalhos, existe o trabalho que vai além do terreiro. Então, muitas vezes, durante a noite, quando o médium descansa, ele é desdobrado, né? Ele é desdobrado junto com esses espíritos para atuarem no auxílio à desobsessão daqueles espíritos que foram capturados naquela noite pela guarda da casa, que é feita com os guardiões, né? Os Exus, as pombas-giras. Então, o trabalho não ocorre só dentro do terreiro. O trabalho ocorre principalmente fora do terreiro, à noite, quando as velas se apagam. Então, a corrente dos pais e mães velhos, ela dá um suporte muito grande na ação desses trabalhos, dá um suporte muito grande na doutrinação, dá um suporte muito grande na linha de cura. E quando nós vemos a manifestação desses espíritos, né? Quando nós falamos a manifestação desses espíritos, principalmente dentro da linha de Umbanda, nós vamos ver que eles tomam a feição desse espírito na roupagem de um pai e mãe velho. Nós temos isso
comentado no livro Aruanda, de Ângelo Inácio, e Tambores de Angola, também do mesmo autor, espiritual, através do médium Robson Pinheiro, que se o espírito está se aproximando de um terreiro de Umbanda, onde a minha crença psíquica ela se liga à figura do pai e mãe velho, do caboclo, do baiano, do herê, do boiadeiro e por aí afora vai, ele toma a sua forma fluídica para que possa ser mais aceito e compreendido com aquele médium que ele vai trabalhar dentro dessa linha. Mesma coisa se ele for num centro espírita. Né? Lê do engano nós acharmos que os pais e mães velhos trabalham somente nos terreiros de Umbanda. Pelo contrário, temos hoje muitas casas espíritas com a mente mais aberta que recebem esses espíritos para trabalharem, né? E que eles ali também passam uma mensagem dentro do trabalho que eles estão realizando. Certa feita eu estive na cidade de Salvador fazendo palestra sobre a Umbanda num centro espírita que me chamou para fazer essas palestras lá, fiquei alguns dias lá, e ele me chamou para fazer isso porque eles não sabiam como lidar, que no final de alguns trabalhos de doutrinação que eles faziam, vinham esses espíritos para poder trabalhar os espíritos mais resistentes que ali estavam, né? Então aí entra uma outra visão que nós também podemos agregar a essa aula de hoje, que é o que nós falamos dos espíritos do terra a terra. Então nós falamos do Brasil, né? Estudamos a história do Brasil, vemos os personagens que compõem a história do Brasil, dentre eles nós vemos aqui os pais e mães velhos, os ex-escravos. Então, quando nós falamos desse terra a terra, pela identidade, né, arqueológica, pela identidade histórica do país que eu estou, eles vão se mostrar como os ex-escravos, índios, boiadeiros, baianos, marinheiros e por aí afora vai. Por isso que a Umbanda é uma religião 100% brasileira, né? Dentro do nosso ponto de vista e da nossa crença, a Umbanda nasce organizadamente em 1908, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, respeitando quem pense assim diferente, mas é a linha que nós adotamos para nossos estudos, né? Dentro da Casa de Umbanda Aruanda, para todos os nossos médiuns, né? Estudamos também movimentos anteriores que falavam e que eram semelhantes à Umbanda, mas vemos esse movimento ganhar força justamente no dia 15 de novembro de 1908. Então, temos como base que a Umbanda é uma religião brasileira, como temos religiões que compõem outros países. E dentro desses outros países, vamos ver a manifestação de espíritos dentro do círculo cultural desses países. Então, são essas curiosidades que achamos interessante para homenagearmos, né, com conhecimento, com estudo, com pesquisa, com reflexão, né, não desejando sermos os donos da verdade em tudo, nesse 13 de maio, que foi na quarta-feira agora, né, que passou de 2026, e que muitas casas vão estar ofertando ali a sua pipoca, o café, o bolo de fubá, ou casas que já não se ligam mais às oferendas, né, mas deixando que esses espíritos venham para dar os seus passes, para dar os seus aconselhamentos, para deixar o seu axé e a sua força, para aqueles que procuram o terreiro de Umbanda, para aqueles que frequentam e aqueles que dirigem o mesmo. Nós vamos chegando ao final aqui do nosso programa. Eu espero que vocês tenham gostado desses pontos que abordamos nessa noite com vocês e que nós possamos entender cada vez mais a força e o compromisso que esses espíritos carregam, né, dentro da mediunidade de Umbanda e dentro do movimento de Umbanda, que sim, se renova cada vez mais, se transforma cada vez mais,
e fortalece a sua mensagem segundo os preceitos do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é manifestar o Espírito para a caridade. Eu sou Gero Maita e esse é nosso programa Umbanda, um Novo Olhar. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Aruanda.